e a sua magnífica obra do professor Paludo. Administração Pública, Administração Geral. Para concursos grandes aí, ó. A FRF, AFT, Receita Federal e Ministério do Trabalho, Auditor Fiscal do Trabalho e Auditor Fiscal da Receita Federal. É coisa grande. Administração Geral e Pública para a FRF e a AFT. Livro utilizado pelas principais bancas de concursos públicos. Inclui provas e questões comentadas e exercícios de fixação. 4ª edição, revista e atualizada. Editorial Juspodium. Vamos lá. Deixamos um pouquinho de lado a literatura do professor Alex Coutro, mas prosseguiremos na caminhada do estudo sobre planejamento. Muito importante para empresas e governos, e para famílias também. Mas, no caso aqui, a administração geral e pública numa perspectiva empresarial e governamental. Planejamento consiste num processo racional e articulado para determinar antecipadamente os objetivos e os meios para alcançar tais objetivos. Para a feitura de um bom planejamento, faz-se necessário um arcabouço sadio de informações. Um arcabouço de informações sadias. Banco de dados para alimentar intelectualmente a feitura de um bom planejamento. Capítulo 1. Planejamento. O planejamento corresponde à primeira e à mais importante das funções administrativas. E quais seriam essas funções? Vimos anteriormente na literatura do professor Alex Coutro. Funções básicas do administrador. Planejamento, organização, direção e controle. Planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejamento também consiste num processo articulado e racional para determinar antecipadamente os objetivos e os meios para alcançar tais objetivos. Então, o planejamento tem relação com projetos, ações, métodos, metodologias, técnicas, expertise, consultorias de agentes externos ao ambiente empresarial. O planejamento é inerente ao trabalho do administrador e não se restringe ao presente, mas projeta-se para o futuro. Por isso, as decisões do administrador voltadas para o futuro devem resultar de um processo que sintetize e apresente de forma organizada as principais informações da organização, tanto internas como externas. O planejamento trata de decisões e ações presentes e futuras. O planejamento trata de decisões e ações presentes e futuras, e também questiona e avalia os resultados dessas ações e decisões. O planejamento é um processo de análise e decisão racional que antecede e acompanha a ação da organização na procura de solução para problemas, ou com vistas a aproveitar as oportunidades do mercado e aproveitá-las com eficiência, eficácia, constância e efetividade. De acordo com o dicionário Aurélio, 2003, planejamento é o ato ou o efeito de planejar. Para Paludo, 2009, planejamento é um processo racional para a tomada de decisão,
com vistas a selecionar e executar um conjunto de ações necessárias e suficientes que possibilitarão, a partir de uma situação atual existente, para alcançar uma situação futura desejada. Planejamento é um processo racional para a tomada de decisão, que busca selecionar e executar um conjunto de ações necessárias e suficientes, fundamentais. Tais ações possibilitarão partir de uma situação atual existente para alcançar um futuro desejado. Então, percebemos que o planejamento trabalha com constituição de cenários, antecipação do futuro a partir da construção de cenários. Segundo Paludo e Procópio, 2014, a forma mais simples de definir o planejamento é dizer que se deve pensar antes de agir. Assim, toda vez que se pensa antes de agir, está se tratando de planejamento, ainda que de forma intuitiva, instintual e informal. O planejamento é um processo que congrega princípios teóricos, procedimentos metodológicos e técnicas que auxiliam as organizações a mudarem uma situação com vistas a alcançar algum objetivo futuro. Atenção! Não confunda planejamento com plano. Planejamento é um processo e o plano é o produto deste processo. Produto que decompõe os objetivos gerais em objetivos específicos e define e ordena as ações necessárias para atingir esses objetivos. Planejamento é um processo. Plano é o produto. Então, o plano é o produto do planejamento. Podemos pensar assim. O planejamento pode ser ousado e mudar radicalmente os objetivos e estratégias da organização. Pode ser também intermediário e propor apenas melhorias em uma ou mais áreas da organização, que também podem demandar alterações nos objetivos e nas estratégias. Ou pode ser também um planejamento conservador, preocupado apenas com a estabilidade, visando a assegurar a continuidade da organização. Se estamos navegando bem, para que mudar? Seria alguma coisa associada à ideia do planejamento conservador. Mas, se precisamos mudar, aí vem à luz um planejamento ousado. Dá para mudar e até a gente precisa mudar, mas vamos fazer uma mudança gradual e não uma mudança brusca. Aí vem o planejamento intermediário. O que vai definir o momento... Vamos lá. O que vai definir o modelo adotado dependerá do apetite da alta direção em correr riscos, assim como do resultado da avaliação do estado atual da organização e da análise do mercado. O que vai definir a escolha entre um planejamento ousado, intermediário ou por um planejamento conservador é o apetite da alta direção em correr riscos. Aqueles que trabalham com a concepção do planejamento estratégico, que tomam as decisões políticas necessárias para a condução da empresa.